E o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida. E aí eu fui em Efésios, né, capítulo 5, se eu não me engano, versículo 25, 26 ali. E aí Paulo começa a instruir como que um homem deve amar a mulher. E aí diz que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. E aí eu fiquei pensando, mas Cristo morreu, a igreja não tinha nascido ainda. A igreja nasceu depois de Cristo, que Cristo morreu e ressuscitou. Então eu pensei, eu tenho que amar a minha igreja, a minha esposa, antes de ela estar pronta, dela estar estabelecida. Começamos mais um episódio do Amor e Graça Cast. E hoje o nosso episódio especial do Dia dos Namorados. Mas antes de começar, quero convidar você para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, pega um cafezinho e vamos começar. E hoje eu estou aqui com um casal muito especial, um casal de missionários, o Giovanni e a Vitória. Sejam bem-vindos, gente. Obrigado, prazer estar aqui. Muito obrigado, Gedri. Um prazer estar aqui no podcast da Amor e Graça, né? Segunda vez, né? Segunda vez, né? Tá importante. Então, hoje vamos falar um pouquinho aí de namoro cristão. E eu separei umas perguntas aqui pra fazer pra vocês. E já vamos começar então, né? Eu quero saber como vocês se conheceram e como perceberam que isso ia se tornar um relacionamento sério. Certo. Então, a gente se conheceu trabalhando na igreja, né? A gente é integrado e a gente se conheceu no restaurante Solidário, né? Que foi o segundo lugar onde o restaurante foi, ali no centro de Sombrio. Eu trabalhava ali, comecei a coordenar com 22 anos e acho que 15, 20 dias depois que comecei a coordenar, a Vitória foi morar lá dentro do restaurante. Aí a gente criou uma amizade, né? Eu comecei a cortejar ela, enfim. E quando a gente decidiu, né? Eu já decidi já no segundo dia que eu vi ela. Homem já é mais fácil, não tem muito frufru, né? Mas aí o Senhor escreveu a nossa história a partir disso, né? Certo. A gente se encontrou trabalhando juntos, né? Ela como secretária da igreja, morando dentro do restaurante. E eu trabalhando, coordenando o projeto, né? Coordenando o restaurante. Isso. E foi assim, né? Que a gente se conheceu, né? E aí a história continua. Se desenrola. E como foi pra ti, Vitória, esse momento? A gente, principal, assim, a gente se tornou muito amigo, né? E isso até é um ponto bem importante hoje em dia. Porque às vezes a gente acha que a gente precisa encontrar alguém que tá longe e às vezes essa pessoa pode estar do nosso lado, né? Então hoje, a gente estando casado já, a gente vê que foi fundamental esse tempo que a gente foi amigo. Que a gente é amigo, com certeza até hoje, mas esse tempo que a gente se tornou amigo, que a gente foi construindo uma amizade e participando da mesma igreja, do mesmo ministério, caminhando para o mesmo lugar, a gente foi percebendo que realmente poderia surgir uma família e sair da amizade, do campo da amizade. Foi mais a ou menos amizade é muito bom pra se conhecer, isso, né? Sim. É muito importante. E quando vocês viram, assim, que isso aconteceria dentro dos princípios bíblicos, assim, que vocês tiveram essa visão, tipo, não, isso pode ser um namoro, isso pode gerar uma família, como tu falou. Então, como eu nasci na igreja, a Vitória, ela é minha primeira namorada e primeira mulher na minha vida, né? Então, quando eu conheci ela, eu já estava com 22 anos, né? Já era ali mais maduro, né? Do que um jovem, um adolescente. Não que eu nunca tivesse, né? A gente nunca olha e gosta de alguém, isso é normal, né? Mas na adolescência. Mas eu nunca tinha olhado para alguém pensando, quero namorar com essa pessoa, quero me casar com ela, né? Então, quando eu conheci a Vitória, eu já tinha 22 anos, já era mais maduro. E eu comecei a olhar para ela com esse olhar, né? Será que
conforme a gente se conhecia e a gente aumentava o nosso nível de amizade, eu ficava pensando, poxa, eu acho que ela vai ser uma boa esposa, né? Vai ser uma boa mãe pros meus filhos. E aí... É que tu já tava com um olhar bem maduro, né? Já, isso. Não, eu nunca falei em namoro. Eu sempre falei em casamento, né? Sempre me levou muito a sério. Eu nunca quis assim, porque como a gente nasceu e foi criado num lar cristão, eu, no caso, né? A Vi não, eu já entendia dessa forma. O dia que eu olhar pra uma mulher e desejar ela, vai ser pra mim casar com ela e formar minha família com ela, né? E pra viver também todos os projetos, os planos de Deus pra mim. Como a gente nasce na igreja, a gente já tem uma carga, né? Recebe muita palavra, tudo. Então, eu sempre tive medo. Por isso a Vitória foi minha única namorada. Porque eu só namorei alguém que eu tinha certeza que eu poderia casar e teria coragem pra viver o propósito de Deus pra minha vida, né? Que encaixasse, assim, isso. Não de uma forma egoísta, mas de uma forma procurando alguém que tivesse o mesmo chamado que eu. Pra eu não travar o chamado da minha futura esposa e nem a minha futura esposa travar o meu chamado, né? E tem uma parte muito interessante que ele conta, que eu até queria que tu contasse, que é quando ele me viu no restaurante. Algumas vezes eu ia lá almoçar. Sim. A gente tava na pandemia, eu tinha sido demitida, tava trabalhando de freelance. E eu tinha ido algumas vezes no restaurante pra almoçar. E uma vez em específico, né, que é essa vez que eu queria que ele contasse, que foi onde ele olhou e disse, quem sabe ela... Legal, isso, vamos ver. Na pandemia foi quando eu assumi o restaurante. Começou, eu não fui pra rua, mas eu pedi minhas contas, porque Deus tinha me pedido. E antes de eu terminar o aviso, o pastor Joaber me chama pra ir trabalhar no restaurante. Quando eu começo a trabalhar no restaurante, aparece a Vitória lá, né, almoçando. E eu olhava e pensava, meu Deus, né? A Vi sempre anda bem vestida, tudo. Eu pensava, o que essa Patricinha quer aqui, né? Bem, né? Andava assim toda arrumada, tudo. Daí. Patricinha missionária. Nem conhecia. Nem sabia de nada. Né? Mas o olhar julgador, né? Eu olhei, eu digo, por que essa Patricinha quer aqui, né? E aí, lá no restaurante, como tava fechado, nós servíamos só marmita. Mas tinha um senhor que ele tinha aparecido num final de semana lá, que a gente vendia frango. E ele pediu ajuda, eu lembro que a gente ajudou. Ele cheirava muito mal. Ele cheirava muito mal mesmo. Bebia, porque ele era alcoólatra, assim, ele não conseguia ficar sem beber, né? Ele tremia, então ele não conseguia comer nem beber. A gente tinha que servir ele na boca, né? E aí, num desses dias, durante a semana, o restaurante sempre ficava fechado. E às vezes vinha alguns jovens, né? Do qual a Vitória era uma delas. E vinha e a gente servia o almoço. Depois a gente almoçava todo mundo junto, numa mesa escondida. E esse senhor, eu queria ajudar ele, levar ele pra comunidade terapêutica. Então a gente colocou ele lá dentro do restaurante. Só que o restaurante fechado, o cheiro era muito forte mesmo, assim. De quem tem estômago fraco não conseguia almoçar perto dele ali, porque o cheiro era muito forte. E a Vitória conseguiu almoçar lá. E ele às vezes resmungava, ela falava com ele, não, fica aí, o senhor vai ser, a gente vai cuidar do senhor, vai levar o senhor pra se tratar. E aí eu fiquei assim, ela não é tão patricinha assim, né? E aí não é tão Nutella. Não é tão Nutella, e tem estômago, né? E ali eu tava descobrindo o meu chamado missionário, né? Embora a gente nasce e cresceu na igreja, mas ali a gente tava se descobrindo, né? Com 22 anos eu ainda tava. Mas ali eu tava descobrindo o meu chamado, que realmente era tocar nessas pessoas que quase ninguém quer tocar, né? E aí eu descobrindo isso, vendo isso na Vitória, foi isso que começou a me despertar, né? Eu fui pensando, poxa, eu acho que ela pode somar na minha vida, né? E estamos aí, somou mesmo. Então, muita gente fala sobre esperar o tempo certo, né? Então vamos falar um pouco, porque vocês tiveram que esperar um bom tempo, né? Conta aí pra gente como é que foi esse processo depois de ter se conhecido, enfim. Então, depois que a gente se conheceu, a gente se tornou amigos, só que eu vim de uma outra realidade. Não vim de um lar cristão, eu vim de um relacionamento, então eu terminei esse relacionamento pra entrar na igreja, pra me converter. Então eu entrei assim, me apaixonei por Jesus, fui sendo discipulada, né? Isso é uma coisa muito importante pra qualquer jovem, enfim, que quer realmente, não só ter uma família, mas quer entender as curas que a gente precisa, né?
do Senhor é ter um discipulado, é ter um pastor, uma pastora que vai te ajudar. E eu tive, ainda tenho, nós temos. Então eu fui muito bem cuidada, assim, desde o início. E tinha muitas feridas no meu coração, de passado, enfim. E que eu fui entendendo ao longo do tempo. Só que como eu e Giovanni, a gente se conheceu no nosso início, né, digamos assim, ali na Amor e Graça, a gente criou essa amizade, só que eu precisava passar por um processo. Não que ele também. Só que meu processo era um pouco mais longo. E um pouco mais dolorido também, de certa forma. Porque eu tinha vindo de um relacionamento. Então, eu tinha construído muitas coisas. Agora, eu precisava desconstruir algumas coisas pra entender realmente o que era um relacionamento. O que era um casamento. E, menina, né? Eu precisava me permitir agora. Tu já tinha essa bagagem de um relacionamento tinha, antigo, exato. Que foi totalmente diferente, né? E que isso, às vezes a gente acha que a gente se converte, né? A gente pode acreditar e que tudo vai se passar de um dia para o outro, mas demora, né? São processos e que acontecem se a gente se permitir, né? Que eles venham e que tragam cura. Então levou um tempo, e nesse tempo a gente continuava conversando, sendo amigos, e eu sabia que o Giovanni gostava de mim. Mas foi muito difícil, porque eu sabia que ele estava me esperando, só que eu tinha um foco, que eu ia amar Jesus e que pra mim tava bom. Eu ia ficar com Jesus não ia me machucar. Então eu tava segura, né? Eu tava bem, tava passando por cura de paternidade, muitas coisas. E tinha o Giovanni nesse meio campo, que eu sabia que gostava de mim, muita gente falava também. Traziam até mim, tudo. Tu deixou bem claro. Deixou assim, bem então. claro. E hoje, depois de tudo, eu olho pra trás e eu vejo a mão do Senhor. Porque... E a mão do Senhor, principalmente, em fazer o Giovanni esperar esse tempo, né? Porque com ele esperando, sabendo esperar o tempo, por mais que foi dolorido, que não é fácil, ele pode me provar o que realmente é o amor de Deus. Porque na minha cabeça não existia mais essa ideia de que realmente um amor verdadeiro pode acontecer, de que realmente eu ia ser amada de verdade. Então eu vim pra igreja toda quebrada. E em primeiro momento eu achava que eu ficasse com Jesus, tava bom, não precisava ter uma família. Pra quê? Eu tentei com a força do meu braço e não consegui. Então eu conheci Jesus e ia ficar com Jesus e tava tudo certo. Só que ao longo do tempo eu fui vendo que realmente o Giovanni não ia desistir e que tinha algo ali. E que ele enxergava algo em mim que eu não enxergava. Então que eu precisava enxergar isso primeiro. Então foi um processo, né? Ele orou por mim uns 3 anos. Nossa, que difícil Uns essa 3 vitória. Essa anos. vitória foi... 40 anos no deserto, né? E ao longo disso foi esse processo de eu realmente me conhecer e entender o que o Senhor queria. Porque eu entendia que eu não ia me entregar de verdade se eu não acreditasse que esse amor era verdadeiro. E o Senhor precisava trabalhar no meu coração, né? A gente tinha com algumas conversas, com alguns pastores. E eu falava, eu não gosto dele. Eu não gosto. E uma das nossas orações... Bom, já estamos lá no final. Tudo certo. Era que eu orei e falei, Deus, então traz esse sentimento no meu coração, né? Isso foi orações, várias orações. Eu falei, Deus, se o Giovanni realmente é um homem tão bom, eu sei que ele é teu filho, então me mostra ele pra mim, né? Traz esse sentimento ao meu coração. Se ele realmente é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor na minha vida, então que o Senhor me mostre. E ele foi mostrando, só que é tipo o processo de Paulo lá em Damasco, né? As escamas caindo dos olhos. Mas também porque tu foi te abrindo, né, pra isso, né? Tu soltou as rédeas, vamos dizer assim, que tu também tava segurando, né? Eu tava com muito medo. Assim, eu tava com medo. Algumas vezes eu até... Fica a dica aí, né? Não é bom falar. Mas eu falava pro Giovanni, né? Tem outras meninas, por que tu insiste em mim? Né? A gente é sua amiga. Tentava dispensar ele. Tentava dispensar porque eu não me achava digna de realmente ter um casamento bom, de tu realmente... Não acreditava que Deus realmente podia fazer algo novo. Então eu olhava pra ele e ficava, é muito bom pra mim. Por que ele quer comigo? E isso é uma coisa ruim, né? Isso não é uma coisa saudável de pensar. Então com aconselhamento, isso foi sendo desconstruído. Mas muitas vezes eu falava pra ele,
ora por outra, pensa em outra menina, vê alguma outra menina. Mas a gente percebe que ao longo do tempo, o Senhor, ele foi afunilando, assim, a ponto de ficar só eu e ele. Só eu e o Giovanni, assim, ele teve uma vez que a gente tinha decretado que não e tudo. E Giovanni, né? Não, vou manter. Nessa hora você tava sofrendo, né? Essa hora. Então a gente foi pra uma escola de 21 dias do Mevan, lá em Itajaí. E o Senhor nos levou só nós dois. É como se ele tivesse nos tirado de Sombrio para que a gente pudesse conversar, a gente pudesse falar algumas coisas que tinha sido machucado no nosso coração. Eu pudesse falar também para ele que não é que eu não gostava dele, é que tinha tanta coisa para ser curada que eu não conseguia administrar. Ao mesmo tempo eu não conseguia acreditar naquele amor. Entende? Então, ele perseverando e não desistindo fez com que eu ficasse sem argumento. E esse é o amor de Deus também. É um amor que nos deixa sem argumentos. Que a gente olha pra Deus e fala, como pode me amar? Se eu sou tão ruim. E eu olhava pro Giovanni e ficava, como tu pode me amar? Então, o Giovanni, ele foi assim, a representação do amor de Deus pra mim. Se teve alguém que me ensinou sobre como Deus nos ama um pouquinho, foi ele. Porque a forma como ele me amou fez eu entender como Deus me ama também. Nossa. Um pouco, né? Claro que Deus nos ama muito. E foi assim, o amor me venceu. Venceu todos os argumentos que eu tinha, todos os medos. E foi quando eu decidi, não, eu vou me abrir, vou deixar ele me amar. porque tem isso, né? Tem muitas meninas, principalmente meninas, que se machucam quando não estão na igreja, quando não conhecem Jesus e se entregam a amores, a namoros, enfim. E quando vêm para Cristo, não acreditam mais, né? Quantas que a gente já conversou, que eu conheço, e que não acreditam. Eu não acredito. E eu sempre lembro, nossa, mas um dia vai chegar um homem que vai te provar que não é igual, que agora vai ser tudo novo. Então é mais ou menos por aí. E pra ti, Giovanni, esse processo aí dessa espera? Então, como foi pra mim? Como a Vitória falou, ao mesmo tempo que o Senhor tava limpando ela também, o Senhor também tava me limpando, né? Porque embora a gente nasce, se cria na igreja, mas a gente também carrega feridas, carrega cargas, né? De pai, de mãe, enfim. Meus pais são separados, né? Então, meu pai nunca foi um exemplo pra mim. Eu nunca tive como olhar pro meu pai e pensar, vou fazer com a minha esposa o mesmo que meu pai faz com a minha mãe. Não tem como, porque se eu pensasse assim, eu não seria cristão, né? Porque ele não foi um bom pai, nem um bom marido. Então, nesse processo, a gente se conheceu em 2020, né? Em junho de 2020, maio, junho de 2020. Hoje faz aí 6 anos, Sim, né? ele é de datas. Pois Eu então. gosto, né? 2021. Foi entre maio e junho de 2020. Eu tô apavorada com a memória, né? Porque assim, eu não Sim, sei como é que vocês estão, mas a tudo. minha memória tá bem. Não, a minha é boa, é de elefante. E a gente se conheceu ali. Eu recém estava saindo de uma igreja onde eu congreguei, de um ministério onde eu congreguei, a minha vida toda, 22 anos, né? Nunca desviei, então eu era, de uma certa forma, bem religioso. Até por isso, talvez, o julgamento também, quando eu via ela dentro do restaurante, né? A forma que ela se vestia, tudo isso pra mim era muito novo ainda. Talvez parecia normal, né? E hoje mas pra mim era tudo muito novo. E a gente se conheceu ali, eu tava nesse processo. Eu tava me libertando, me limpando da religiosidade e ficando só com Jesus também. E ela tava se limpando daquilo que ela vivia no mundo e também ficando só com Jesus. E ali a gente se encontra. Então, se a gente começa um relacionamento ali em 2020, Bem provável que não teria dado certo. A gente talvez não estaria aqui, né? Talvez a história teria sido muito mais dolorosa. Ou talvez teria, mas teria sido bem mais dolorido. Não, muito, porque imagina, um processo de cura, quando você é solteiro é uma coisa, quando você é casado, envolve toda uma casa, né? Então, como a Vitória falou, quando a gente hoje se encontra casado e a gente vê, né, desde o preparo do noivado ao casamento e tudo, e agora 7 meses, né, quase 8 meses de casado, a gente consegue ver o quê? Que foi a mão de Deus, né? Deus nos mostrou, mas é como uma fruta verde. Eu sempre gosto de usar isso, né? Quando a gente cuida de jovens, de adolescentes. Era a vontade de Deus que nós dois nos casássemos, né? Talvez era.
mas a gente se conheceu em 2020. Os dois estavam em processo de cura. É como uma fruta verde. Se você come, ela não é doce. Se você come ela na estação certa, ela tá doce. Come um caqui verde, dá uma mordida no caqui verde, vai te travar todo. Agora, se ele tiver maduro, não conheço fruto mais doce que caqui maduro. Entendeu? Então, hoje, a gente vivendo isso na estação certa, no tempo certo. Agora, o difícil é esperar chegar à estação certa. É a segunda pergunta. E aí a gente sofre, né? E aí a gente E se saber esperar da debate, forma né? certa, né? E esperar da forma certa, né? Não é eu escolhi esperar. Tem uns, né, que escolhem esperar, mas, né, sai atirando aí pra tudo que é lado e tal. É um esperar meio diferente. Esperar, espero, mas, né, tô atirando pra tudo Sim. que é lado. E isso é de forma errada, né? Então, nesse processo, embora eu já tivesse... Eu já gostei, né, Davi? Desde o primeiro que a gente começou ali a se conhecer, ter amizade, eu comecei a ver nela algumas coisas que se encaixavam com o meu chamado. E eu acho que esse seria, vamos dizer, um conselho, né, para os jovens que estão hoje solteiros, seria esse. Primeiro se encontra em Deus, e esse é o primeiro chamado, né? Segundo a lei a primeira menção, Adão foi chamado. Ele era chamado todo final do dia. E aí depois o Senhor deu Eva para ele. Então o primeiro chamado de Adão é ter uma vida com Deus. O primeiro chamado do homem é ter uma vida com Deus, do homem ou da mulher, né? Então nesse sentido seria isso. Eu primeiro precisava me encontrar em Deus. Mesmo o Senhor já tendo me mostrado ela. Eu já tinha visto ela. Ela já tinha me visto também, né, no restaurante também, bem quando a gente era amigo. Antes dela entrar pra dentro do restaurante, ela me viu na janela lá e, né, pensou, poxa, esse menino é diferente, né? Porque dos jovens da igreja, eu era o único que tava lá servindo. Então, quando a gente se conhece ali, até entender a espera em Deus, aí a gente sofre muito. Se debate muito, né? É que nem uma criança. É o que acontece com essa juventude também, de hoje em dia, né? Isso é a questão da imaturidade. Se perde, né? Se perde na espera. Isso. E às vezes Deus nos mostra, mas não é para aquele tempo. Sim, saber não é esperar pra o aquele tempo. E por que muitos se perdem? Porque querem fazer na força do braço e daí não sabem... E não tem a convicção de que realmente é aquela pessoa. É como se só essa pessoa seria certa agora. Então, isso eu achei muito interessante, assim, nesse processo, que a gente olha pra trás e eu fico, uau, o Giovanni, ele tinha certeza. Ele não parou no primeiro não. Por quê? Porque ele orava e Deus confirmava no coração dele. Deus não deixava, né? Muitas pessoas depois disseram pra ele desistir de mim e tudo. Nem sabiam, alguns nem sabiam até dos processos que eu passava. Mas vendo por fora... diziam, desiste, porque tu não tenta outra menina, enfim, né? Mas ele tinha uma convicção, eu acho isso muito interessante. Que era uma convicção de que era eu e era eu. Então, vou seguir naquilo. E isso é interessante, porque mostra também pra outra pessoa que, realmente... Ele quer algo. Tá determinado, né? Tá determinado, é uma convicção, né? Porque alguém que troca de ideia, né? Uma hora quer casar e construir uma família, daqui a um mês já tá com outra pessoa, não traz realmente uma certeza, né? Então, ele não ter desistido me provou, me ganhou, né? Que realmente ele sabia do que ele queria, ele sabia pra onde ele tava indo e eu entendi que ele queria uma coisa séria. Não ia só colocar uma aliança no meu dedo e daqui a pouco ia atirar e acabou. Então, foi realmente algo que eu vi que foi diferente do que eu tinha vivido no mundo. Eu vi, realmente, quando Deus tá junto, é diferente. Né? Porque no mundo, às vezes acontece também, até na igreja, né? Entre os jovens, se gostam e tudo, e daqui a pouco estão gostando de outro. Tá, mas como? Se um mês ou 2 meses 3 atrás... presentes de Deus em um ano. Era aquela pessoa. Como que Deus, né? Deus não erra, Deus não troca de ideia. Então, a gente vê isso na juventude, que eles têm muita inconstância e não tem muita percepção da voz do Senhor, né? Então, às vezes, eles podem até colocar que Deus não quis, mas na verdade eles realmente não sabiam o que queriam. É que essa urgência, ela pode distrair, né? Sim. Esse senso de urgência, ela é muito bom para algumas coisas, mas para outras a gente tem que ter mais uma calma, né? E vocês, com o tempo, foram também crescendo no ministério, né? Exatamente. O Giovanni foi se integrando cada vez mais e, consequentemente, tu também, né? Sim. Depois do teu trabalho. E vocês acham que essa chamada missionária de vocês foi aproximando mais vocês? Como que foi esse momento, assim,
né, acontecendo? Então, como que isso pôde aproximar nós, né? Isso foi o que trouxe, na verdade, a gente hoje para um podcast casado, né? Porque se não tivesse esse mesma chama dentro do nosso coração, a gente teria se separado. Como a Vivi falou, a gente a gente chegou num momento. Quando que vocês decidiram casar? Quando a gente olhou e só tinha eu e ela. Indo pro mesmo caminho, para um mesmo propósito, né? A gente fez uma escola em 2022, em julho de 2022, a gente ficou 21 dias. As datas. As datas. A gente ficou 21 dias só nós dois isolados. E assim, claro, isso foi muito alunos, louco. Né? Mas da porque nossa igreja, sim, da turma. E exatamente eu e ele. Então, sim, eram 20 pessoas dentro dessa turma. E cada uma de um estado do Brasil, só nós dois éramos da mesma igreja. O restante era tudo de outras igrejas e de outras cidades. Pessoas que nunca tinham se visto na vida. E nós dois éramos, né? E aí lá também ninguém conhecia a gente. Mas eles notaram que tinha alguma coisa. Ninguém, mas todo mundo olhava nítido, e dizia. Né? E não só por causa, talvez, da forma como a gente poderia se expressar na frente um do outro, mas eles percebiam, tipo, solteiros. Da mesma igreja, pra uma escola. Da mesma missão. Por que vocês não ficam juntos? E eu ficava, meu Deus, até aqui. E era, realmente. Lá era muito. Né? Era muito. E as meninas lá nem conheciam a gente. Ficava, tu e o Giovanni, né? Ó, Senhor. Mas é porque foi afunilando. Foi afunilando. A gente seguiu, né? A gente trabalhando, eu trabalhando no restaurante, depois trabalhei na plataforma missionária, né? Como confeiteiro, quando nasceu a confeitaria. E havia também, né, chegou uma parte ali no momento em que eram 8 jovens na plataforma missionária na época. Dos 8, 3 foram enviados, né, o Kelvin ficou trabalhando na lavação da igreja na época, o Joab e a Renata estavam numa gravidez. Então acaba que sobrou muita coisa, que chegou um momento que a gente olhou pro lado e tava só nós dois coordenando a plataforma. E como amigos também, né? Como amigos, isso, um produzindo, eu produzindo, ela me ajudando ali a administrar tudo, né, e aí acabou que Deus foi nos deixando, Deus nos colocava em lugares sozinhos de vez em quando. Às vezes até pra gente conversar nessa escola, né? Muitas vezes também 30 horas de oração. Sim. A gente tava sempre junto nos evangelismos, então nós sempre nos encontrávamos. Era como se você olhasse pro lado, tava ali o teu melhor amigo e não tinha como procurar fora um homem pra casar, né? Então, e essa questão do propósito, ela é muito interessante, porque com certeza nos uniu, né? Porque senão não teria, né? E é uma questão muito interessante, assim, porque eu tava descobrindo, né, todo esse processo, o meu propósito e a gente junto. É uma coisa que os jovens também precisam prestar atenção, né? Não só procurar alguém, mas se encontrar. Qual é o meu chamado? Quem tá caminhando pro mesmo alvo, Isso, né? quem o pastor tá sempre fala uma frase muito interessante, que ele fala assim, quem tá indo pro mesmo lugar se encontra no meio do caminho. Né? Algumas vezes parecia que a gente não estava indo pro mesmo caminho. Nem sempre era. Mas no fim das contas a gente tava. Né? E que bom que deu tempo, que nós perdemos. Então, e o chamado é uma coisa, assim, muito importante, né? Além, escolher alguém pra casar é muito importante, sim. A gente crê que é a segunda escolha mais importante que tu vai fazer na tua vida. Primeiro é Jesus, né? Escolher Jesus, né? Escolher realmente entregar a tua vida e depois, assim. Porque a segunda escolha, ela vai trazer toda uma vida ali que tu vai viver com Cristo também, né? Só que dentro de uma escolha e da outra, tem o teu chamado, a tua causa, né? Por aquilo que tu vai acordar todos os dias e que tu vai se dedicar a fazer. Então, algumas vezes ele me falava o chamado dele, eu ficava, não, isso não é pra mim. Eu não quero casar com o pastor. Então, ele sempre tinha uma convicção, né? Tá aí uma dica pros meninos, né? Então, porque o homem, ele traz uma certa segurança e eu sabia pra onde o Giovanni tava indo, né? Eu também tinha um chamado bem estabelecido e nitidamente, assim, também. Então, todo mundo olhava e fechava. Só que a gente, hoje, entendia que não era o tempo. É isso, não era o tempo. Gerou alguns desgastes. Mas que a gente olha hoje e a gente fica, meu Deus, como a gente pode ajudar jovens, né? Principalmente casais, assim, que desejam, ou, enfim, até solteiros. Porque como a gente se perde muitas vezes nisso, né? Tem tantas coisas que às vezes são mais urgentes do que tu se apavorar e na ansiedade, e algumas vezes em carência, tu procurar alguém,
né? Então, se tu sabe quem tu é em Cristo, tu sabe qual é a tua identidade, já tá bem firmada, se tu tá num processo de cura, tudo isso é muito necessário para que tu escolha alguém que também tá nesse caminho. E foi nesse tempo, então, que tu já começou a trabalhar no centro terapêutico? Ou Foi ainda mais ou demorou? menos por Porque aí. vocês estavam mais ou menos, Isso. acabaram indo meio que pro mesmo rumo em tudo, né? Sim. Foi junto. Vamos falar um pouquinho, então, de como foi o teu Tá, processo no teu chamado e de como foi o do Sim. Giovanni. Isso. Certo. Eu tinha me convertido, e daí, com 6 meses de conversão, o pastor Joábio me chama. 8 meses, perdão. Com 8 meses ele me chama pra trabalhar como secretária na igreja, mas não ia ser só trabalhar, servir, né? Ia ser também pra me mudar de casa, enfim, mudar de vida, né? Pastor, te dou 1h30 pra decidir, pra te mudar toda Aí a ela tua foi vida. morar dentro do restaurante. Eu fui morar dentro do restaurante onde ele coordenava. Então, trabalhei 3 anos como secretária, até que um dia, o Giovanni já tinha ido pra missão, né? O pastor me liga, né, filha, só fica eu e você na ligação, ninguém pode ouvir. Então, senti aqui do Espírito Santo de você ir pra Maria Madalena. O Espírito Santo quer te dar essa experiência agora, quer te tirar de trás de uma mesa e te trazer agora pra realmente firmar o teu chamado em questão de salvar vidas, tocar em pessoas, evangelizar, tudo isso, né? Fazer missão, realmente. Ele quer te dar uma experiência aqui no Sombrio. E o pastor sempre nos dizia, vocês são missionários? Pra mim também, tu é uma missionária em Sombrio, né? Não é à toa que tu tá aqui. Então, e eu fui. Então, nesse processo, e o Giovanni já tinha ido também pra CT, então a gente foi se... E pra quem não sabe, o centro terapêutico é um lugar é um campo bem difícil, né? Bem difícil. Ali E te estabeleceu. forma bastante. Te forma. Te dá E o bastante teu, Giovanni, experiência. como é que foi a tua experiência daí nesse meio tempo? Isso, então, nesse tempo aí que a Vi trabalhou na secretaria, eu coordenei o restaurante solidário, fui trabalhar na confeitaria, né, para manter os missionários. Antes da gente ir para a escola, né, para essa escola de missão lá em Itajaí, o pastor me chamou, eu fui trabalhar na comunidade terapêutica também, né? Masculina daí, na né? masculina, isso, não existia feminina na época. E aí fui trabalhar lá na masculina, fiquei acho que 2 meses lá, 2 meses e meio, assim. Retornei, aí comecei a coordenar o projeto Ponte e o restaurante novamente. E aí isso aí durou 3 meses. E quando tava com 2 meses, o pastor me chamou dizendo que eu iria ir pra base lá no Pará. E nessa época, como eu tinha retornado pro restaurante, a Vitória ainda continuava morando ali no restaurante. A gente voltou a se aproximar de novo. E aí foi que a gente começou, né, a conversar de novo. Quando o pastor me chama pra ir pra missão, mesmo convicto do meu chamado, o meu coração tremeu, né? Porque a gente tem uma alma e um espírito, né? E a minha alma pensou assim, poxa, mas agora que, né? Agora parece que que a ia dar gente tava certo. Parecia que eu tava conquistando. Agora que ela tava se abrindo, né? Foi bem nessa época. Foi bem nessa Foi época. assim, questão de dias. Sim, dias mesmo. E Interessante. foi muito forte. E a gente... E antes de tudo, né? Antes de eu amar a Vitória, antes de eu conhecer ela, eu já tinha o chamado. Então, naquela hora ali, eu sinto, né? E eu lembro ainda que eu conversei, na época eu cheguei aqui na igreja chorando, né? Porque eu ia ir pro campo missionário, era o meu maior desejo. Mas, ao mesmo tempo, eu ia ter que largar a mão dela, ficar longe dela. E na época nós não tínhamos nada concreto. E aí eu... Só a possibilidade já te mexeu tava contigo, se né? alinhando. Exato. Seria uma possibilidade E tu de sempre dar quis certo. ir pro campo missionário? E pra Sim, fora. Sim, depois que eu vim ele pra vem Amor pra e Graça, nasceu o Campo Missionário, né, a plataforma ali em agosto, se eu não me engano, de 2020, e aí o pastor falou que eu seria um dos candidatos, né? Só claro, como eu era solteiro, foi primeiro o Disse Rodrigo e pra a Nicole, gente. isso, falou pra nós. É. Quando aconteceu isso, eu fui, né, esse desejo começou a crescer dentro de mim. E quando chegou a hora de eu ir, também tinha questão, eu tava com 25 anos. Então eu queria casar, né? 25 anos eu tava esperando, não era 2 anos, né? Era 25 anos eu tava ali, né? Vamos dizer, dos 18 aí que o jovem já começa, né, a olhar pras meninas, tudo. Eu tava nesse tempo todo esperando alguém. E aí no momento que começa a dar certo, o pastor me chama. E aí a voz que eu ouço dentro de mim
Naqueles 15 minutos que eu converso com o pastor Joaber ali, lá dentro do restaurante, o meu irmão tava junto também, ele foi o único que soube ali de primeira mão que eu iria ir. Naquele momento ali, a minha alma tremeu, né? E aí o que eu ouvia dentro de mim, assim, como uma voz, assim, relutante me falando era: tu me amas? Eu me senti Pedro naquela hora ali. Tu me amas de verdade, né? Então larga ela, né? Larga ela na minha mão e vai. Se tu confia mesmo em mim, se tu me ama mais do que a ela, então renuncia a ela e vai. Me ama mais, demonstra que tu me ama mais. Não só de boca, porque a gente fala, né? Canta, né? Eu te amo. E a hora que o Senhor nos prova mesmo ali, Como se tivesse pedido não Isaac, é né? fácil. E foi como se Deus, né, me pedisse ela. Ó, renuncia, porque não existia nada. Não Nada existia concreto, possibilidade mas já tava tudo nenhuma. nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais existia. E Era existem como momentos se eu que a estivesse gente esperando fica... a gente ficar um pouquinho mais maduro. Isso, que a gente fica cego, né? E tu não consegue ver. Eu pensava, meu Deus, vou perder, né? Agora que tá mais... Em nenhum momento eu relutei, né? O pastor falou e aí eu comecei a chorar e ria junto. E aí ele, tudo certo, né, filho, né? Tu não tem escolha, né? Tu não tem mais escolha. E eu, não, pastor, não tem escolha. Mas por E ele dentro não sabia. Ele nem tava sabia querendo dessa escolher. situação. Tipo isso, né? E dentro de mim foi isso. Depois, quando ele foi me encontrar, eu já tava já quase 2 anos no campo lá. Que daí houve uma mudança, enfim, acabou que eu fiquei 2 anos e 1 mês lá. Daí foi onde a gente... Nesses 30 dias, foi 30 dias antes de eu viajar que o pastor me chamou. E aí, Deus alinhou, Senhor. o pastor, eu fiquei, né, poxa Deus, eu fui orar, né, eu disse, Deus, eu sei que era a tua vontade de eu ir, mas e a vitória? E agora, né? Agora, Como? Derek. Né? O que eu vou fazer, né? E aí foi como se Deus falasse pra mim assim, Giovanni, em 30 dias eu vou fazer o que tu não conseguiu fazer em 3 É anos. isso. E foi isso. E foi Sabe o que aquele aconteceu. versículo que fala assim, para que todos vejam e saibam que foi a mão do Senhor que fez isso. Isso. Porque é como se o Isaías, né? Senhor tivesse tirado algo de dentro, ele colocou a mão dentro do meu coração e tirou algo de lá que impedia de eu enxergar, de eu me permitir. E em uma oração que eu fiz, eu até escrevi, tenho a data, tudo certinho, são coisas que eu deixo guardado, né? Ele colocou aquilo dentro do meu coração, sabe? Então a gente entende que era um processo que a gente tinha que passar, né? Porque nada é em vão. A gente sabe que Deus usa tudo isso hoje. Pra maturidade Pra também, maturidade, né? e pra poder ajudar também, né? Sim. Muitas pessoas que podem ser que passam por isso também. E é isso. E eu falava, Deus, então se for, então vai ter que ser o Senhor. Porque podia vir quem quisesse e falasse, por que tu não casa com o Giovanni? Não. Mas quando Deus mexeu no meu coração, então eu sabia que aí era ele que tava movendo, né? E daí a gente teve esse tempo, né, de cortejo, de certa forma, namoro, enfim. Foi 2 anos, né? Isso. Que a gente ficou longe. E assim, desde que a gente se conheceu, Foi um a gente namoro à nunca- distância, na verdade. É quando Distância, vocês afirmaram um compromisso. Ok, isso. temos um compromisso agora, Temos a gente um vai casar. compromisso. O compromisso era pra 1 ano, né? Isso. Ele, não, Seria 1 ano e ele vai 3 1 meses. ano e na volta a gente ia... Nesse 1 ano vocês Deixar. iam ficar esperando como já estavam antes. né? Isso, exato. Só agora com uma certeza, É, né? uma Isso, certeza e agora se com uma preparando certeza. também, de certa forma, né? Só que daí 1 ano ficou 2, gerou 2 e 1 mês. Né? Então foi onde também a gente não esperava passar tanto tempo longe, porque parecia assim que no dia a dia era normal, mas quando ficou tanto tempo sem se ver, gerou muita coisa porque a gente se via todo dia, né? Eu Todo morava no lugar que ele coordenava e a gente se via todo dia, todo final de semana. Depois do Alta Tensão acabava, a gente E vinha nessa pras época orações. foi quando tu foi pra tua missão Isso. na Maria Exatamente, Madalena. Foi daí onde eu fui pro fogo. Ser Né? provada. Foi onde fui provada mesmo. Foi não só em questão de chamado, mas em questão de o meu amor também por ele, né? Precisava passar por um fogo ali pra mim realmente decidir se era isso que eu queria e se realmente amava ele, né? Porque o amor ele é uma escolha, né? Então eu já sabia que o Giovanni tinha me escolhido e tinha escolhido me amar. E a gente passou por esse tempo à distância e eu olho hoje e fico, meu Deus. E eu tive que escolher em determinada situação lá, nossa. Agora é a hora que eu escolho, porque eu senti a emoção já foi. E eu decidi. Eu fiquei, não, então eu vou decidir, vou até o fim. E foi. Mas eu olho e fico, eu fui pro fogo mesmo, né? E é a bênção de Deus. É isso.
E foi isso. Não é fácil. Mas foi muito legal. Hoje, contando, assim, é legal, né? Mas a gente começa a lembrar do que viveu Uhum. e não foi nada fácil, né? Porque a gente decidiu mesmo, embora foi 30 dias ali antes da viagem que o pastor me chamou, e aí eu contei pra ela, né? Pra gente ser amigo, tudo. Compartilhei com ela, ó, o pastor me chamou, eu vou ir pro Pará. E aí foi até o último dia. A gente só firmou um relacionamento, Gedre, no último dia, horas antes de eu ir pro aeroporto. E o que me chama a atenção, que eu acho que é interessante vocês até falar aqui, que é a questão do namoro. Na verdade, vocês não namoraram, né? Vocês afirmaram um relacionamento e já decidiram casar. Tipo assim, quando Já voltar da decidiu missão, casar. a gente casa. Isso. Exato. Não A vamos gente estar tinha uma namorando, data- a gente vai namorar só de conversar. A gente tinha visto já algum podcast também em relação a isso. Sim. Isso é uma coisa muito importante, né? Algo que a gente fez durante esse tempo que a gente teve longe, que a gente não tinha casado ainda, foi a gente leu muitos livros juntos sobre relacionamento, né? Porque eu tinha uma visão distorcida. O Giovanni não tinha experiência nenhuma, digamos. A experiência que eu tinha também não servia de nada. Uhum. Então, Só do que não fazer. Só do que não fazer, exato. Isso, Sempre serve. Isso é uma coisa que não serve, dá muito medo, né? Uhum. Porque a gente fica assim, meu Deus, será que vai acontecer a mesma coisa e tal? Então, tinha exemplos de casais de pastores, amigos, enfim, mas a gente queria algo a mais. Então, a gente comprou alguns livros, a gente lia, né? Toda semana isso nos agregou muito, porque muita coisa a gente ia lendo e, vamos mudar aqui, vamos fazer isso, vamos orar sobre isso, vamos... Então, assim, foi uma coisa muito interessante. Além de ficar, por exemplo, perdendo tempo, conversando sobre besteira, a gente lia junto, né? Tirava tempos de oração junto também. E isso ia nos ajudando. Nos ajudou muito. Nos ajudou. Né? Essa questão de namoro, né? Como eu falei no começo, né? Quando eu pensava assim, vou olhar pra alguém, vai ser pra me casar. Nunca pensei em namoro. Nunca. E então, quando eu olhei pra Vi, né? Pensei tudo. E, enfim, teve todo o processo, né? De 2020 a 2022, ali a janeiro de 2023. E aí, no dia 13 de janeiro, no dia que eu fui pegar o voo, eu lembro minutos e segundos, porque eu tava ali, eu tinha escrito uma carta à mão, umas 3, 4 folhas, eu acho. Ele envia Romântico. cartas, romântico. E aí eu escrevi aquela carta tudo no meu bolso, e a gente se combinou, né? Não, vamos se despedir. A minha mãe foi viajar, a gente jantou a última noite junto, né? Com o irmão da Vi também, que tava vindo pra igreja e morando com ela. Na quarta-feira teve culto de envio. Até isso é uma coisa muito importante, eu tinha esquecido, que foi assim, a gente era amigo, mas a gente não se agarrava. Não, nunca abracei. Então, assim... Ela me deu alguns abraços, mas eu não abraçava ela nunca. A gente não se dava abracinho, aniversário, Nunca alguma coisa mesmo. assim do tipo, né? Então, o Giovanni, ele sempre foi muito respeitador. E isso eu ficava... Ele nunca sentava do lado de nenhuma menina na igreja. Então, assim, eu via que ele tinha um foco, né? Por mais que ele tava respeitando o meu tempo, ele não ficava ciscando, não ficava fazendo joguinho com qualquer outra menina. E isso é uma coisa muito importante a ser dito também. Eu olhava e via, nossa, ele realmente Via é uma alguém seriedade. que se guarda. Ele é realmente alguém que eu posso olhar e pegar como exemplo. Sabe, eu realmente é alguém que é um homem que não tá brincando, que realmente se guarda e que não fica de gracinha, né? Então, esse dia a gente se abraçou. Acho que foi um primeiro abraço, assim, que teve um afeto que foi junto. Um abraço sem ser datas comemorativas. Foi meio de Paz do despedida, né, Senhor, também. irmão. Entendeu? Porque a gente era assim, paz, mano. Boa noite, mano, entendeu? Então, nesse dia a gente se abraçou assim e ficou, olha... Porque antes a gente era amigo, ele gostava de mim e tal, mas a gente não tinha essa proximidade, né? E também pelo meu medo, né? Eu me defendia demais, tudo com medo também de ser amada e de, enfim, de me machucar. Então, nesse dia, como se eu me permitia, a gente se abraçou e tudo, e eu realmente fui entendendo que o Senhor tava limpando isso, foi Chorou muito bastante, legal. né? Ficar longe Chorou. do amado da Foi vida muito dela. interessante, assim, porque é aquilo, né? Parece que quando a gente perde, a gente dá valor. Então, Tipo, assim, agora ainda bem ele tá que eu não indo perdi. embora. E eu fiquei, ai, Deus, obrigado, porque parece que quando tá perto a gente não dá valor, assim, tá. E E ainda bem que o Senhor não deixou, né, eu perder, assim, segurou ali. Realmente ele sabia que a minha intenção não era em nenhum momento machucar o Giovanni, é porque eu tava realmente machucada. E o que é aquilo, né, quando a gente não tá curado, a gente só machuca também os outros.
Então. Esse jantar foi antes de. Foi antes dele Foi de antes embarcar de eu no ir. carro. Isso, a gente jantou na quinta, na sexta-feira, meio-dia, eu tinha que sair daqui pra ir pra Floripa. Isso, daí Tu de entregou a manhã carta gente- daí? Aí o que eu fiz? Comprei um buquê de rosas. O pastor Rafael, na quarta-feira, me chamou e disse assim: Giovanni, Uma observação. encomenda. Não fizemos nada escondido. nada escondido. Aham. E aí Os pastores sabiam. Isso. Fica aí a dica. o pastor Rafael me chamou, né? Disse, filho, e aí, como é que estava você e a Vitória? Daí, nós estávamos na salinha ali de aconselhamento, e a Vitória já chegou falando e rindo, e aí o meu olho já brilhou, né? Quando eu ouvi a voz dela, né? Aí o Rafa via isso também, né? Ele cuidava dela e cuida ainda de nós hoje. E aí eu falei, né? Não, Rafa, mas eu já encomendei um buquê. Ele falou pra mim, ele disse, faz isso, né? Deixa uma carta. E eu falei, não, Rafa, mas eu já encomendei, a carta já tá metade escrita. Eu já ia fazer. Um ano atrás já né? tava escrita a carta. Já ia fazer já tudo que ele me disse pra fazer, né? Um conselho ali. Né? E aí eu tava com essa carta, meio-dia a gente tava lá, se abraçando, se despedindo, né? Porque depois dali seria 1 ano e meio, praticamente, 1 ano e 3, 4 meses, né? E aí eu consegui, o irmão dela trouxe esse buquê, a gente deixou no quarto dela, ela não sabia da carta, do buquê, nem nada. Aí eu deixei ali no final da tarde, quando eu já tinha chegado lá no Pará, eu acho. Ou eu tava em Brasília, isso, eu tava em Brasília, em contato com ela, né? E aí já chegou em casa, né? Já pegou, já foi no teu quarto, né? E aí ela tinha visto tudo, me mandou foto, né? E também nessa época, depois eu creio, a gente já... Porque você disse sobre o namoro, né? A gente tinha já uma ideia de que data que a gente queria casar. Isso. Né? Porque a gente já tinha noção de que a gente não ia namorar e tudo. Que a gente ia noivar e casar, porque era o exemplo que a gente tava vendo, né? A gente viu alguns vídeos também de casamentos, de testemunhos de casais que são uma referência pra gente. E a gente ficou, uau, vamos tentar fazer isso também. E um dos princípios, né? Até a primeira pergunta é, quando vocês viram que aquilo poderia se tornar algo sério conforme os princípios? A gente tinha bem estabelecido o que a gente queria, que a gente ia se beijar no altar, né? E isso bateu, né? Isso foi algo que nos aproximou. Se isso desde o início, assim, fosse algo que ia balançar, a gente já teria também... Isso. Os princípios foram os mesmos, né? A gente, nascido e criado na igreja, eu tinha uma visão de não existir, o namoro existir depois do casamento. Então, não tinha como que eu vou namorar com uma pessoa que eu não tenho intenção de casar. Então, nós vamos nos casar. E depois nós vamos namorar o resto da vida. Então, o meu olhar sempre foi esse, né? Qual a mulher que eu vou casar? Encontrei na Vitória conforme os meus princípios ali. E aí encontrei na Vitória essa mulher da qual eu queria casar e ter uma família. E viver os propósitos de Deus pra nós. Pra mim, né? E aí, pra nossa casa. Quando a gente decidiu mesmo, firmou, que foi quando antes de eu ir, né? De eu ir para o aeroporto, enfim, e viver essa viagem missionária, esse tempo, no campo, sozinho, solteiro, né? Eu falei pra ela, eu disse, eu vou porque eu amo mais Jesus do que você. Essa foi a frase mesmo. Não tô inventando pra ficar bonita. Eu falei pra ela, eu disse assim, ó, Vitória, eu vou porque eu amo mais Jesus do que você. Mas quando eu voltar, eu vou me casar contigo. E pronto. Foi isso que a gente firmou. E eu falei, eu volto e a gente vai casar. Tempo depois daí a gente já tinha ali uma data, mais ou menos, em mente. Só que daí acabou que ele teve que ficar um pouco mais, né? Teve mais necessidade lá. E a gente teve que remanejar. Mas a gente já sabia que quando ele voltasse, a gente tinha 7 meses. Pra tudo acontecer. Pra conhecer família, né? A minha, principalmente. Noivar, fazer o noivado. Então a gente fez. Porque a gente acreditava no noivado, casamento. E depois, né? Esse tempo de namoro. Então a gente noivou. E o Senhor foi provendo todas as coisas. Daí a gente casou. Então aí deu tudo certo, assim. E vocês acham, assim, que tem, talvez, um conselho... Vocês já deram vários conselhos que eu acho que os jovens devem estar pegando aí. Mas tem algo que vocês podem enfatizar mais, assim, que seja um bom conselho pra ter um namoro com propósito? Olha, tem bastante. Mas um deles, eu acho que é principalmente ter um bom acompanhamento. Antes, durante e depois. Um acompanhamento de pastoreio, assim, porque isso é muito importante. Né? Isso nos protege muito, vai proteger muito esse casal, vai ajudar também a lidar um com o outro. Além disso, serem amigos, né?
claro, além dos primeiros conselhos, que foi se encontrar em Deus, Sim, né? Entender. E entender o sentimento que tá tendo também, né? Buscar não iludir, não viver uma defraudação, né? Que isso acontece bastante. E viver esse pastoreio junto, né? O que tu acha? É isso. E um conselho para os jovens, né? Seria o quê? É viver, não que o que eu vivi seja um modelo para todo mundo, mas o que eu vivi eu não tirei da minha cabeça, né? Eu tirei da Bíblia. O que o Timóteo, né? Eu amo a carta de Timóteo, Paulo Timóteo. E Paulo falava para ele, ó, foge dos desejos da mocidade. Ama Deus, vai, né, fazer a obra de Deus, né? Paulo escreve em várias cartas aqui, ele fala, né, olha, os jovens se dediquem à obra de Deus. Então, eu me dedicava enquanto eu era jovem e eu olhava para mim. O que é bom é carregar sempre um espelho, né, no bolso ou na tela do celular, te olha ali e vê, você consegue manter uma casa? Essa é a tua responsabilidade como homem, né? Como mulher, você consegue ser intercessora de um lar? Você consegue cuidar do coração de um homem? E cuidar do lar também, né? Exato. Se não, então nem procura. Nem pense em namoro. Nem começa a olhar pro lado, ver se tem um menino ou uma menina pra casar. Eu acho que o primeiro é você se encontrar em Deus mesmo. Né? Saiba qual é o teu chamado, principalmente pros homens, né? Eu vou falar. Primeiro, seja homem. Porque mulher não quer casar com menino. Mulher quer casar com um homem. E um homem precisa ser um homem. Como que eu devo ser esse homem? Na Bíblia, né? A gente tá num podcast para cristãos, para a igreja vai ouvir isso, então seja um homem conforme a Bíblia. E aí pronto, Deus vai te dar a igreja. Deus vai te dar a tua igreja, né? A tua esposa, né? Até essa questão de dar a igreja, né? Em alguns momentos, quando a Vi dizia, né? Mano, vai... casa com outra mulher. Você é um rapaz virgem, procura uma menina. Tem meninas virgens na igreja, procure essas meninas pra casar, né? Eu não sou digna, vamos dizer, de me casar com você. E aí, num desses dias, eu lembro, a gente tava num 30 horas e eu fui fazer um bolo que a gente tinha de encomenda ali da confeitaria ID na época, e eu fui fazer esse bolo, né? Esse bolo de madrugada, ali era 5 horas da manhã, eu acho, que eu tinha que entregar amanhã. E eu fui fazer e ela tinha me falado, né? Ela tinha mandado uma mensagem de texto dizendo, mano, ó, né? Segue a sua vida, né? Não fica presa em mim, né? Eu preciso me curar muita coisa. Então, avança, você é um cara legal, né? É um homem de Deus, então vai. Tem meninas aí prontas hoje, se você quiser. E eu, naquele dia eu fui, e eu lá fazendo o bolo e Deus falando comigo, sabe? Porque a gente tava numa madrugada de 30 horas, não tava orando, né? Tava no Espírito, fazendo bolo ali. E o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida. E aí eu fui em Efésios, né? Capítulo 5, se eu não me engano, versículo 25, 26 ali. E aí Paulo começa a instruir como que um homem deve amar a mulher. E aí diz que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. E aí eu fiquei pensando, mas Cristo morreu, a igreja não tinha nascido ainda. A igreja nasceu depois de Cristo, que Cristo morreu e ressuscitou. Então eu pensei, eu tenho que amar a minha igreja, a minha esposa, antes de ela estar pronta, dela estar estabelecida. E aí eu fiquei, vou continuar amando ela. Ela não quer ser minha esposa hoje, não mas vou desistir. Eu vou continuar amando ela. Eu sei que ela não está pronta, mas Jesus, quando morreu pela igreja, quando Pedro tinha negado ele 3 vezes. Judas tinha traído ele. Todo mundo fugiu. Foi um bom insight. Né? Exato, isso. E aí foi aquilo que Deus colocou dentro de mim. Por isso que eu aguentei. Né? Às vezes a pessoa pode pensar, poxa, como que conseguiu? Por causa de Deus. Perseverança. Por causa da palavra. Todos os não que eu recebia, ou enfim, poderia ter sido com outra pessoa, tivesse me dito não, e Deus não ter falado nada. Às vezes tem gente que vai pensar, então, se a menina disser não pra mim, eu vou continuar porque vai ser de Deus. Não, nem sempre. A chave é orar. Você tem que, Deus vai falar. É isso, discernir a voz de Deus. Pra você discernir a voz de Deus, você tem que ser um homem. Meninos não escutam. Tu tem que falar 2, 3 vezes. Então, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Aí, né? Pronto. Quando você vai casar, Deus é que sabe. O importante é que seja no tempo dele. Se for no tempo que não é dele, quantos que se casam até na igreja mesmo, e depois de meses separa. E aí a culpa ainda às vezes é do pastor que casou. Não é.
E às vezes casam numa pressa e deixam passar algumas coisas que são cruciais, né? Como o caráter, ter um caráter bem alinhado, né? E às vezes a pessoa precisa passar por um processo, não é que não é aquela pessoa, né? Respeitar, e às vezes na pressa, em tudo, deixam passar algumas coisas e no casamento tudo vem à tona. E é onde poderiam ter orado, esperado. Que a vida real acontece depois que tá todo mundo junto, todo né? mundo junto, Porque exato. daí tem a casa, tem as responsabilidades, tem o dia a dia, né? E se tu já teve esse tempo pra se conhecer em vez de namorar, fica mais fácil, Fica mais né? fácil. E a maioria dos casos a gente sabe que é o contrário. A gente acaba conhecendo a pessoa vivendo, porque não conheceu antes, né? Então, isso é muito bom, né? E o tempo passou, casaram. E agora já vivendo aí uma nova fase. Tem uma nova escola de missão vindo por aí. Eu queria que vocês contassem pra gente. Sim. Agora, né, casados, né? A gente já casou sabendo, né? Antes ainda de casar, ali nesses 7 meses, a gente sempre conversava sobre isso. E como a Vi nunca foi para um campo transcultural, embora trabalhasse em missão aqui urbana, né? Na cidade, na nossa igreja. Mas nunca foi para um lugar distante, né? Então, e eu já tinha ido, e isso foi uma confirmação de Deus, né? Como se Deus tivesse me desse a última mão de lixa, né? No campo missionário. Não que não precise mais, né? Claro que a gente vai crescendo e vai sendo alinhado conforme a gente vive, mas para esse tempo de ser casado, Deus me deu a última mão de lixa lá fora, longe, né? Me botou no fogo, tanto eu quanto a Vi, na comunidade terapêutica. E aí eu tive convicção do meu chamado. Não, realmente, o meu chamado é missionário, mas é pra fora. Eu me sinto bem fora. Embora tenha saudade, tenha muito desconforto, mas eu sinto prazer nesse desconforto. Maior, né? O privilégio é maior, né? Como tem a música, né? Aquela canção, né? Que é um privilégio a gente perder pro Senhor. A gente vai agora pra essa escola, né? E a gente decidiu viver missão antes de casar. Esse é o meu chamado, né? Antes de ter casado, a gente já tinha decidido que ia fazer essa escola, né? Porque a gente sabia que normalmente fica 1 ano aqui, né? Fica 1 ano. Isso é bíblico também, né? E que o soldado, quando casa, ele fica 1 ano em casa, né? Ele não pode voltar pra guerra. E então a gente pensou, vamos usar desse 1 ano para estudar, para aprender um pouco mais, né? Então a gente teve o apoio do nosso pastor, tudo. E agora a gente vai sábado que vem pra Jocum. Já. É claro que esse podcast vai estar passando depois, vocês já estão na Jocum. Sim, já vamos estar na Jocum, verdade. E onde que vai ser isso, gente? É fora, é no Brasil? É no Brasil. É no Brasil, isso. A gente vai estudar na Jocum de Porto Velho, porque nessa Jocum de Porto Velho, Rondônia, isso. Rondônia, a gente vai estudar lá, porque lá é onde tem esse curso, né, que a gente pode fazer, na verdade, quando eu soube, né, ele era um curso aberto que eu poderia fazer sem fazer parte da Jocum, né, sem ser um missionário jocumeiro, né, que começa com a ETED. Quando a gente entrou em contato, eles disseram, olha, na verdade é para quem tá dentro, mas a gente vai fazer uma reunião, né? Eu conheço alguns missionários da Jocum lá de Atalaia. A gente conversou com eles, contei pra eles tudo certinho. Quando a gente conversou com eles disseram, não, a gente vai conversar entre liderança e vai decidir se a gente aceita vocês. Vir, né? E aí a gente deixou isso em stand-by. O valor do curso, 2 meses, né? Assim. O valor do curso, não que seja muito alto, mas a gente não tem condição, né? Trabalhando integrado, não teria condição nós de manter esse curso. Então a gente conversou com eles ficaram acho que uns 30 dias sem nos responder. Foi um pouco mais. Eu acho, né? Uns 40 dias. Aí eles nos responderam nas premissas desse ano. Nas premissas. Eles disseram, a gente aceitou vocês na escola. No último dia das premissas a gente ganhou uma guitarra do missionário Henrique, né, pra gente vender e custear a nossa viagem, né, o nosso curso. Passagem de avião. Aí a gente ativou isso realmente. Não, então ainda tava em stand-by. fazer. Será que a gente vai? Será que é a vontade do Senhor? Será que é a vontade de Deus? Mas quando veio a resposta do sim, né, a gente entendeu, assim, porque... E por que se capacitar, né? Porque isso é uma coisa muito importante, né? Qualquer coisa que tu for fazer hoje, tu vai precisar fazer um curso, uma faculdade. E a gente recebeu algumas palavras, e uma delas era que a gente ia espiar uma terra,
E que a gente ia voltar dizendo pros jovens que é bom fazer missão. Nossa, arrepiei. E a gente entendeu que a gente precisava para essa escola para aprender, com certeza. Para ser moldado também, né? Já vai ser uma experiência para mim. Mas que a gente já casou com essas palavras sobre as nossas costas, digamos assim, né? Que a gente ia voltar, ia inspirar, enfim, né? Nossa. E é fácil? Não. Quando a gente... Quando ele voltou, a gente começou a fazer alguns planos, sabe, Gedri? A gente ia morar numa casa de aluguel, onde eu morava. A gente ia comprar uma cozinha. Tudo certinho. O Giovanni, ele é meio arquiteto, daí ele tem tudo desenhado ainda. Tá lá guardado. Então a gente desenhou a nossa cozinha, o painel da TV. Vamos ver essa mesa, assim. Mas tinha aquilo assim, se o pastor nos chamar, então a gente guarda tudo e vai. Não tinha a opção de dizer não. Mas, querendo ou não, no nosso coração, a gente tava deixando isso pra depois. Vamos viver aqui primeiro. A gente ia fazer umas parcelas, de certa forma, alta. Então a gente tava tudo certo. A gente ia ser como um casal normal, que casa, compra móveis, segue sua vida. Sem esse olhar pra fora, Sem né? esse olhar de se preparar pra isso, né? E foi aonde, quando a gente fez o nosso curso de noivado, ali a gente recebeu algumas palavras que a gente não ia viver isso. Né? O Senhor já tinha me pedido o meu chá de panela, então eu não tive chá de panela. O Senhor, eu tava tudo pronto, assim. E em uma determinada oração, ele falou: não, você não vai ter. Tu não precisa de panelas. Porque foi na aquilo conferência parece de missão, pequeno, né? mas foi uma renúncia pra mim, né? Porque parece que tá todo mundo indo pra uma direção e do nada você vê o Senhor te colocando em outra. E eu, Senhor, mas eu só vou ter um chá de panela na vida. Não, e mulher tem disso, né? A gente quer ter as panelinhas. Eu queria fazer uma lembrancinha, sabe? Fazer uma decoração, tirar umas fotos. E o Senhor, não, tem minha filha, tu é diferente. Dizer assim, minhas coisinhas, né? Mas o Senhor, não, vocês são diferentes, Uhum. vocês têm que renunciar a isso, pra que isso não tome o coração de vocês lá na frente. Uau. Então, assim, foi muito dolorido, sim, pra mim, Uhum. sabe? Porque tinha algumas pessoas casando até na mesma época, e a gente tava vivendo tudo assim, na direção contrária, parece, Uhum. sabe? Parece que a gente tava diferente. E até que um dia alguém me falou: ah, mas parece que pra vocês vai ser mais fácil, porque vocês não têm o que deixar. E na hora, sabe quando na hora passa batido? Eu, é verdade, tal, eles têm que deixar mais coisas, enfim. Uhum. Tinha um Levou casal só pro também. lado material. Material, Isso. exato. E um dia eu andando de bicicleta, aquilo me pegou, aquela frase veio assim como uma flecha no meu coração. E o Senhor me ministrou que alguns renunciam o seu sonho, né? Ah, eu quero comprar um carro, então eu tenho um sonho. Eu vou lá e compro esse carro, e eu ando, e depois eu vou lá e vendo e vou pra missão. Mas você teve o carro, você teve a oportunidade de ter uma casa própria, depois você vai vender ou vai guardar, enfim. Uhum. O Senhor nos disse: não, vocês vão renunciar ao sonho. Uhum. Então a gente queria ter. Só que quando nós oramos, nós entendemos em Deus que nesse momento nós precisamos renunciar aos nossos sonhos. Uhum. E eu fiquei, nossa, uau. Porque eu não tô tendo pra deixar. Uhum. Eu tô deixando a vontade de ter. Nossa. Então a gente foi morar numa casa cedida, numa casa muito boa, aliás, né? É uma bênção, mas a gente olha e pensa assim: daqui a pouco eu vou ter que deixar. Então é bom não me apegar. Né? E a gente entendeu que o Senhor tinha uma urgência, que o Senhor tem, né? Deus tem uma urgência no coração dele de salvar mais um, e para que todos ouçam. E foi bem como mulher falando, homem é um pouco mais desprendido, né? Mas falando como mulher, gerou bastante crises, assim, bastante lágrimas também, porque a gente vê todo mundo vivendo uma vida comum, que é maravilhosa, né? Vou me preocupar agora com a cor de decoração do meu quarto, né? E aquilo não eram as mesmas preocupações que eu tinha. E eu me vi, às vezes, eu até falei pro Giovanni: meu Deus, parece que a gente é estranho. E é onde o Senhor Talvez vai firmando. vocês sejam. E também é onde o Senhor vai firmando, né? É isso, né? O Senhor tem. Cada um tem um chamado e um momento. E como tu falou, tem essa necessidade, existe essa urgência. O Senhor precisa, né, mover algumas coisas. Sim. E vocês estão incluídos nesse plano, né? Nesse projeto. E Então, também, tem que viver, isso né? nos ensinou também sobre a questão de você estar disponível. Né? Porque o Senhor sabe aquilo que pode ser que tome o nosso coração e que faça com que a gente mude de ideia. Né?
Mas orando, a gente foi entendendo, por mais que era difícil, sabe? Nem todo mundo entendeu. Nem às vezes a gente entende. O pastor. Qual o problema de comprar um carro, né? Qual o problema de tu? E o pastor fala muito sobre isso, né? Que pode ver que em um determinado momento você vai se tornar incompreendido. Então, ser estranho é meio que básico, assim. A gente vai chegar um momento em que vai ficar meio estranho. E a gente foi entendendo que era que o Senhor queria que a gente estivesse disponível mais rápido, né? Sem ter muitas coisas para deixar. E que não nos apegasse, né? Então, quando eu vi que eu tava renunciando os meus sonhos, por mais que eram tão pequenos, tão fúteis talvez, mas eu ter que deixar ali aquilo que eu ia viver uma vez na vida só, né? E também de mobiliar toda uma casa, de fazer tudo isso, e o Senhor já fazendo a gente fazer tudo diferente desde o início. Foi bem assim, desafiador, né? Então a gente daí quando veio a resposta da escola, a gente foi entendendo que era isso, que não era rápido demais, era porque o nosso coração estava disponível. E esse período agora lá que vocês vão passar é um curso longo? Como que funciona? Sim, esse curso, ele é um curso de 3 meses, né? Direto, né? São 3 meses ali, 3 meses e 15 dias. Em campo, é num local? Ele é numa base, ele é numa base, ele é um curso basicamente ele teórico, né? Claro que ele é prático, porque essa base missionária da Jocum de Porto Velho, ela é um ambiente transcultural, né? Lá tem muitos indígenas, né? Por ser o norte do Brasil. Então tem muitos indígenas que lecionam lá também, que fazem curso lá. Então a gente já vai estar num ambiente transcultural. Diferente. Tem alguns, se eu não me engano, tem alguns alunos lá também, africanos também, de alguns países da África. Então, acho que da Angola, se eu não me engano. Então, a gente já vai estar inserido nesses 3 meses em um ambiente transcultural. Por ser, nós moramos no sul e já é no norte, já é muito diferente. Muda muito, né? E aí, por ser uma base também, assim, transcultural, o curso que a gente vai fazer lá é o LAN, que é de Linguística e Antropologia Missionária. Nossa, que demais. Justamente pra gente aprender sobre isso, né? Sobre essa questão de conhecer uma outra cultura, de fazer missão em uma outra cultura, que fala uma outra língua que não é a minha. E isso como eu já trabalhei num campo transcultural, que também precisava disso, né, de antropologia missionária e de linguística, porque eram povos que eu pregava que falavam outra língua que não é a língua do meu coração, não é a língua que eu aprendi quando eu nasci. Então, isso é muito importante e é uma ferramenta muito grande que eu acredito que tanto a gente vai usar para nós como para compartilhar com os outros missionários da igreja, enfim. E a gente crê que é um privilégio que Deus está nos dando de estudar. Primeiro eu fui a campo, fiquei 2 anos direto sem uma instrução assim teórica, né? Mesmo assim encharcada ali de informações, tudo. Foi mesmo no coração ali, na cara e coragem, né? Como a gente se move e agora indo se instruir de novo, né? Eu vou ver as coisas que eu errei, aquilo que eu posso consertar. E eu acho que vai ser uma ferramenta assim extraordinária. Não só pra gente, né? É isso, não só pra nós dois como casal, mas pra igreja, hoje, pro ministério, Amor e Graça, como a gente serve essa casa. Não vai ser algo que vai agregar somente na nossa vida, mas nos próximos envios também, né? Nas próximas bases missionárias que a igreja possa ter, eu acho que isso vai somar muito, né? Sim, e o que a gente crê também é como, para que sigam também esse exemplo de, às vezes, o casal tem um chamado, né? E às vezes tem medo de ir, sente que também vai chegar um tempo que vai pro campo. Então a gente também sente isso no coração, que vai ser um exemplo também para outros casais, né? Que às vezes ficam meio perdidos e que podem estudar. Né, usar esse tempo do início de casamento para estudar, para aprender, né? Porque, como o Giovanni sempre fala, estar no campo é difícil. Agora, sem o mínimo do entendimento é mais difícil ainda, né? Então, E uma das coisas que me motivou a estudar foi tá ligado, né, com missionários que estudam, né? Que se prepararam para ir, e há uma diferença nítida de quem se preparou e de quem não se preparou. Você confiaria, né? A gente tá aí em viagens missionárias, tudo. Você confiaria em andar dentro de um avião com um piloto que disse assim, não, eu gosto de ser piloto de avião, eu orei, Deus disse que eu vou ser um piloto. E aí o piloto vai lá só porque Deus falou. Você confiaria? Jamais.
Duvido qual que entraria dentro de um avião com alguém que só recebeu uma palavra. Ele recebeu uma palavra, mas ele foi se instruir. Né? Precisa se desenvolver, então, né? eu acredito que, assim como eu recebi uma palavra, e agora Deus me deu ferramenta, Deus está me mostrando, ó, ali que você vai afiar sua ferramenta. Essa que é a lima que vai te afiar. E eu dizer, não, mas não é necessário, meu coração já queima. Eu acho que é negligência daí. E é uma hipocrisia, porque se fosse isso, eu não precisaria da Bíblia. Esse ponto é muito interessante, porque essa questão do que nós estávamos falando anteriormente, do esperar, mas mesmo que vocês esperaram, enfim, mas quando tu tem essa direção, então... Desculpa. Me perdi. Eu nem ouvi, eu tava tão focada nela. Como a gente falou anteriormente, essa questão sobre esperar, entra muito esse ponto de se desenvolver enquanto está esperando, né? Então, se tu tem uma palavra, ou se tu tem uma convicção de que tu quer namorar aquela moça, né? Tu quer casar com ela, se prepare para ser esposo. Isso. Da mesma forma, a moça se prepare para ser uma boa mulher, né? Dentro de casa, enfim. E no chamado, né? A gente tem essa convicção, eu acho que eu vou ser missionário. Tá, então o que eu posso fazer? Eu acho que eu vou ser missionário fora. Então aprende o inglês. Exato, vai aprender. Vai tirar teu passaporte, faz alguma coisa, né? Exato. Se prepara. Vai conversar com alguém que já morou lá, ou vai procurar alguém, né? Isso é uma coisa muito importante. Ter alguma ação, né? Exato, porque que queima muito no nosso coração estudar. Não só para ser bonito, mas porque a gente quer viver algo duradouro. A gente quer realmente trazer um novo tempo, né? A gente conversando com o pastor, a gente sente isso muito, que vai vir um novo tempo na nossa igreja, assim, em questão de missões. Mas precisa, né? A gente precisa ir, alguém precisa ir, ver como que é, espiar ver como que faz, pra dizer, olha, vamos também construir uma escola, talvez da Amor e Graça, de missão transcultural, né? Então a gente tem isso no nosso coração, que um dia pode ser a gente que vai estar abrindo uma escola e vai estar recebendo os jovens daqui, os adultos, os casais, enfim. Mas como se a gente nunca foi, nunca esteve em uma, nunca pôde se sujeitar a estar em uma, por mais que não é da nossa igreja, né? Então, eu acho que é isso também. Não é só do nada, né? A gente precisa desenvolver aquilo que eu recebi do Senhor. Porque isso precisa ser duradouro, né? Porque um chamado não dura um mês, um ano, né? Se a gente realmente recebeu algo do Senhor, aquilo vai ser duradouro na nossa vida, né? Então, é isso que a gente pensa. A gente vê alguns que sofreram, né? E a gente pensa, vamos tentar por um outro caminho, né? A gente sabe que tem algumas coisas difíceis e vamos tentar ir por um outro lado para que a nossa convicção fique maior ainda, né? Então é o que a gente crê, assim. E quando isso, a gente, né, conversando sobre relacionamento, tudo, e como isso é importante, né? Imagina se eu tivesse olhado pra Vitória, tivesse só achado ela bonita, mas o chamado dela fosse ser uma empresária. Ia matar o meu chamado. Ou ia matar o chamado dela e ela ia ter que ir de arrasto comigo. Então, por isso é importante, antes de começar ou querer olhar para uma pessoa com o sentimento de quero casar com fulana, com ciclano. É o quê? Eu tenho convicção do meu chamado. E aí depois, dentro disso, você vai se encontrar com alguém. E uma coisa é muito, assim, lógica, de uma certa forma, porque Deus diz que Ele ama aqueles que Ele... Tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus. Se tudo coopera pro bem daquele que ama a Deus, se eu amar a Deus e eu amar o propósito de Deus pra minha vida particular, pro meu CPF, eu sei que Ele me ama também. E tudo vai cooperar pro bem, pro meu bem. Se Deus, né, Jesus falando ali, ele fala, olha, se vocês sendo maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus vai te dar, que é o teu Pai Celestial, que te ama, que te conhece. Então, se eu amar Deus acima de tudo, esse foi um dos motivos dela olhar pra mim quando eu fui pra missão, pensando, poxa, o Giovanni me ama, mas ele ama mais Jesus do que a mim. Porque ele tá me deixando sem segurança. E tem aquela frase bem clichê, né? Que Deus não une pessoas. Isso. Todo mundo fala essa frase. Sim. Mas às vezes, de tão clichê que as frases são, a gente esquece de... Ela perde o valor do sentido ela perde o valor, mesmo, esquece de realmente processar essa informação. Exato. Ele tá unindo propósitos, né? É claro que a gente sabe que tem casos e casos, né? Tem pessoas que se conheceram antes, se converteram os dois juntos depois. Então,
cada caso Sim. é um caso. Mas, como vem uma juventude aí desenfreada, né? Às vezes, muitas vezes se preocupando mais com o relacionamento do que com o propósito que tem, sabendo que é o propósito que vai sustentar muitas vezes, né? Vai sustentar um, vai sustentar o outro, vai sustentar esse casal. Para os novos casais daqui pra frente, né? Aqueles que quiserem. É muito importante olhar por esse lado do propósito, né? E não tem nenhum problema sentir que não é pro campo, pro transcultural, é pro urbano, enfim. Mas que os dois caminham pro mesmo lugar. A missão acontece em todas as áreas, né, da sociedade. E não tenha pressa em escolher. Eu casei com 28 anos, praticamente, né? Uma semana, 15 dias antes de fazer 28 anos. A Vitória casou com 26. Sim. 26. 26. 26. Desculpa, Verdade, eu sou 26. bom e exato. Esqueceu. Mas a gente casou com uma idade, talvez que hoje tem jovens nos assistindo com 18 anos. E aí vai pensar, meu Deus, mas eu vou casar só daqui 8 anos, sei lá. Não significa não isso. Não é uma regra, né? Mas significa que a gente demorou muito. Às vezes a pessoa vai amadurecer mais rápido, vai estar mais pronto. A gente se encontrou com Jesus mais tarde. A gente Como eles se encontraram com Jesus mais cedo, pode ser que aconteça mais cedo. Nossa, agora ficou uma esperança aí pra vocês, né, galera? Gostaram dessa frase, né? Eu acho que a gente já pode até caminhando para o final. Certo. E vocês talvez deixar. Eu queria fazer uma coisa, não sei se vocês vão. Eu queria declarações de amor, assim, um pro outro. Declarações? Namorado! A gente tem que. Aquele momento em que aproveitem esse tempo. Vamos declarar isso publicamente um pro outro. Vai ser muito bonitinho. E a gente vai encerrando o nosso episódio dessa maneira. O que vocês acham? Pode ser. Então tá, amor. Que fofinho. Música de romance, Peraí. por favor. Editor, coloca aí na tela uns corações. Não, mas eu queria te dizer que... Está lá. Acabou a laranja. A laranja já se uniu. Não, eu queria te dizer que eu sou muito grata a Deus pela tua vida. Tu me ensina muito a realmente ouvir a voz do Senhor e obedecer, né? Isso é uma coisa que eu levo muito, que isso tem um chamado na nossa casa, que é obedecer ao Senhor, custe ao que custar. E eu sou muito grata e eu te amo muito. É isso. Peraí, deixa eu segurar a vela, gente. Vai. Esqueci desse detalhe. Então, a declaração de amor, né? Pra Vi, é muito fácil te amar, né? Pra mim, pra quem anda ao redor de ti, mas pra mim como teu esposo, que hoje faço parte de um mesmo corpo do qual a gente se torna, né? Quando se casa. Eu quero dizer que eu sou muito feliz e valeu a pena toda a espera, todo o processo que a gente passou. E eu te amo além da eternidade. Porque quando Salomão fala, né? Quem achará, né? Se eu encontrasse ele, ou quando eu encontrar ele no céu, eu vou dizer, eu achei uma mulher preciosa, valorosa. Salomão lá teve 1000 mulheres, assim, né? Entre concubinas e tudo. E eu tenho só uma e eu sou o homem mais feliz do mundo, eu acho. Nossa, palma. Muito fofinhos, gente. Gente, foi um prazer imenso ter vocês aqui. Foi muito legal. E espero que vocês tenham gostado, né? Sim. Passou o nervosinho. Foi leve. Tudo certo agora, né? A tosse. Foi leve. Foi bênção de Deus. E a gente também queria talvez deixar o último, né, adendo, pra que esses jovens, eles não tenham medo, né, de viver aquilo que a palavra fala, né? Porque o ID, ele não é algo que acontece só nos confins da terra, né? Isso é algo que a gente tem carregado. Ele acontece primeiro em Jerusalém e depois, consequentemente. Então, às vezes a gente escuta alguns testemunhos que parece que não é bom. Mas a gente tem visto e tem se levantado uma geração que vai olhar e para a humanidade vai dizer, olha, viver com Jesus é a melhor coisa que a gente pode fazer. E viver o ID do Senhor é maravilhoso. Tem renúncias, tem algumas perdas, né? Tem algumas coisas que a gente acaba perdendo, alguns crescimentos de algumas crianças, a gente não vai estar aqui. Irmãos, família. Mas viver aquilo que o Senhor te ordena, sem precisar só colocar a mão na cabeça, enfim, é algo extraordinário, né? Um dia, não me lembro agora se foi Pedro ou algum discípulo, perguntou pro Senhor, né? E o que nós vamos receber ou ganhar? A gente largou tudo.
né? E Jesus ali diz, vocês receberão 100 vezes mais do que vocês largaram. Então, a gente crê que há um privilégio, né? Em tudo isso que a gente tá largando, que a gente tá deixando, que vai doer, que vai dar saudade, vai ser um chororô. Mas é um privilégio maior você ter algo, né? Imagina você poder perder algo pro Senhor, né? Então, porque Ele permitiu que você tenha, e se Ele permitiu, Ele tá permitindo também a gente entregar pra Ele. Sim. Então, a gente vê muitas vezes algumas pessoas, assim, desacreditadas do seu chamado e que desacreditam outros também, desanimam. E a gente quer, nesse podcast, também ser essa pessoa que vai dizer, não é ruim, é bom. Tem renúncia, mas você vai viver renúncia de qualquer forma, né? E pra essa geração aí, viver o ID, realmente, do Senhor, porque não tem coisa melhor quando você tá no centro da vontade de Deus. É o lugar mais seguro pra gente estar hoje. É no centro da vontade de Deus. Não existe lugar mais seguro no mundo. Não existe bunker nenhum mais seguro no mundo do que o centro da vontade de Deus. E quando, e se vocês forem, né? Às vezes tem missionários aí que estão em lugares aí mais perigosos, talvez, do que o que eu já pisei. E pode pensar, poxa, mas e se eu morrer? Se você morrer, a igreja vai ser avivada. Pronto. Sempre aconteceu isso. Desde que a igreja nasceu, né? Então, esse é o desejo de segurar todas as coisas com mão leves, porque a gente chegou nu aqui nesse mundo. Nu, a gente não tinha nada. Tem que estar pronto pra deixar. Pronto pra Exato. deixar. Eu tava lendo Hebreus, a partir do capítulo 10, e diz que todos aqueles homens e mulheres ali que viveram pela fé, eles viveram como peregrinos aqui na terra. Né? Então, eu acho que falta essa chama na igreja novamente. Voltar pra palavra. E voltar realmente a entender que eu posso ter, só que a qualquer momento eu posso deixar. E eu posso fazer com que outra pessoa viva onde eu tava vivendo, onde eu tava morando, que é o que tá acontecendo com a gente. Porque a gente não tá apego. Se a gente tiver que fazer as malas, que é uma das coisas que o pastor nos deixou, né? Morar dentro da mala. Agora a gente tem que morar dentro da nossa mala. Porque onde o Senhor direcionar, a gente vai ir, porque a gente tem um chamado, né? Porque um dia a gente fez uma oração perigosa. Tá. E a instrução tá na palavra, né? Tá na a gente palavra. tem que voltar pra instrução. Sim. Um dia a gente fez uma oração muito perigosa. E isso a gente tem que pensar bem. Que é Deus, me mostre teu coração. E Ele vai mostrar. E a gente tem que estar disposto a viver o que tiver que viver quando Ele mostrar. Né? Então fica a dica aí. Cuide com o que você ora. Essa é boa. E com o que você canta também, né? Porque é muito fácil a gente falar, né? Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por Com amor e com alegria, alegria, né? Mas daí você vê o seu sobrinho crescendo e você longe. Vai nascer, não vai estar aqui. Você vê seus afilhados e você fica, meu Deus, eu não vou estar aqui, eu não vou estar presente, mas o Senhor cuida. Glória a Deus por isso. Amém, gente. Muito obrigada, então, pela participação de Amém. vocês. E eu espero que vocês tenham aproveitado muito esse nosso podcast. Muito obrigada, gente, mais uma vez. Obrigada também. Um tchauzinho lá pra eles. Até o próximo episódio. Tchau.